ela mudaria a forma como você acorda amanhã de manhã. Não estou exagerando. Mateus 16:19. Esse versículo existe há mais de 2000 anos. Foi lido por bilhões de pessoas. Foi pregado em milhares de templos. E mesmo assim, quase ninguém que o leu usou o que ele contém. Porque ele não é uma promessa. Ele é uma instrução. E existe uma diferença enorme entre receber uma promessa e entender uma instrução. Uma promessa você espera. Uma instrução você executa. Nesses 2000 anos, quantas pessoas ficaram esperando quando poderiam ter estado executando? Me diz uma coisa. Você já teve a sensação de que está trabalhando, se esforçando, fazendo tudo certo? E mesmo assim alguma coisa não fecha? Não necessariamente na vida inteira. Pode ser só nas finanças. Pode ser só nos relacionamentos. Pode ser aquela área específica, onde parece que existe um teto invisível que você bate toda vez que está quase chegando lá. Eu conheço esse teto. Eu já bati nele mais vezes do que me orgulho de contar. E o que eu descobri, depois de muito tempo estudando, errando, relendo as mesmas páginas com olhos diferentes, é que esse teto tem um nome, tem uma origem e tem uma forma de desfazê-lo. Ela está em Mateus 16:19. Nas 3 chaves que quase ninguém viu. Fica comigo até o final, porque esse não é um vídeo que você vai querer ter pausado no meio. Antes de chegar nas 3 chaves, eu preciso te mostrar por que elas são necessárias. Porque se eu te der uma chave agora, você vai pegar, vai tentar usar, e quando não funcionar de imediato, você vai achar que a chave é falsa. E ela não é. O problema não é a chave, é a fechadura. Deixa eu te perguntar algo que parece simples, mas não é. Quando você pensa em ter dinheiro de verdade, não sobreviver, não pagar as contas, mas ter uma poupança real, uma reserva que te dá paz, uma vida financeira que não depende de empréstimo para atravessar os imprevistos. O que você sente? Não o que você pensa. O que você sente? Tem esperança? Tem um fio de expectativa? Ou tem algo mais pesado? Uma voz baixa que diz que isso é para outros? Que a sua família nunca foi assim? Que você não é boa com dinheiro? Que sempre aparece alguma coisa para derrubar o que você construiu? Esse sentimento não é fraqueza. É informação. É o mapa de tudo que foi ligado dentro de você antes que você pudesse escolher o que ligar. Você cresceu num ambiente, ouviu coisas, viu coisas, sentiu coisas. E o seu sistema interno, a parte de você que opera por baixo da consciência, registrou tudo isso como verdade. Não como possibilidade, como verdade. E verdades operacionais não ficam quietas. Elas trabalham. 24 horas por dia, 7 dias por semana, elas filtram o que você enxerga, o que você acha que merece, quais portas você sequer imagina que existem. Então, quando a Bíblia diz em Mateus 16:19 que tudo que você ligar na terra será ligado no céu, ela está descrevendo exatamente isso. O que você ligou na terra da sua mente, opera no céu da sua realidade. Agora eu vou te pedir algo. Vai parecer pequeno. Não é. Nos comentários, escreve uma palavra. Só uma. A primeira que veio à sua mente quando eu perguntei o que você sente quando pensa em ter dinheiro de verdade. Uma palavra. Sem filtro. A gente vai entender juntas o que ela significa. A primeira chave é a mais difícil. Não porque exige muito esforço, porque exige honestidade. Nomear. Antes de você desligar alguma coisa, você precisa saber o que está ligado. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando consertar os efeitos sem nunca olhar para a causa. Elas renegociam dívidas sem entender por que as dívidas voltam. Elas fazem poupança e veem ela sumir sem entender o que está operando por baixo. Elas vão ao banco, pegam empréstimo, pagam, respiram por 2 semanas e o ciclo começa de novo. Não porque são irresponsáveis, porque ninguém as ensinou a olhar para a raiz. Quando eu comecei a estudar esses princípios de forma séria, uma das coisas que me parou foi perceber que a maioria das nossas crenças sobre o que merecemos foi formada antes dos 7 anos de idade. 7 anos. Antes de você ter qualquer capacidade de questionar, de comparar, de decidir se aquilo era verdade ou não,
o programa já estava rodando. E esse programa não fica apenas na memória, ele fica no corpo, na forma como você respira quando alguém menciona dinheiro, na tensão que aparece no peito quando uma conta chega, na rapidez com que você concorda com uma condição ruim porque no fundo acha que não merece barganhar. A primeira chave é sentar com tudo isso, não para se punir, para ver. Ver com clareza o que está ligado, e então usar a autoridade que Mateus 16:19 descreve para dizer: isso não é minha verdade, isso foi plantado, e eu posso decidir não regar mais. Não é uma decisão que acontece uma vez, é uma prática. É acordar de manhã e escolher o que você vai ligar hoje. É perceber, no meio do dia, quando o padrão antigo ativou e gentilmente, sem drama, redirecionar. É uma disciplina mais profunda do que qualquer planilha financeira, porque nenhuma planilha muda o que opera por baixo dela. E aqui tem algo que eu aprendi e que ainda me impressiona. Quando você começa a nomear o que está ligado dentro de você, o mundo ao redor começa a responder diferente. Não porque o mundo mudou, porque você mudou o que está transmitindo. A realidade sempre responde ao campo interno. Sempre. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que também está presa num ciclo que não consegue entender de onde vem. Às vezes, uma pessoa precisava exatamente disso hoje. Agora vem algo que vai parecer simples demais para ser poderoso. E por ser simples demais, quase ninguém leva a sério. A segunda chave está na linguagem, não em qualquer linguagem, em uma linguagem específica. O Salmo 23 começa com uma das frases mais conhecidas do mundo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A maioria lê isso como poesia, como consolo, como algo bonito para dizer quando a vida aperta. Mas o que David está fazendo ali não é poesia, é uma declaração de realidade. Ele não diz: espero que nada me falte. Não diz: peço que nada me falte. Ele diz: nada me faltará. Presente, firme, sem negociação. Existe um idioma que o campo ao nosso redor entende. Chame de Deus, chame de universo, chame do jeito que fizer sentido para você. E esse idioma não é o da súplica. Não é o idioma de quem implora. É o idioma de quem sabe. E existe uma diferença física, mensurável, entre como você age quando implora e como você age quando sabe. Quando você implora, você espera. Você hesita. Você aceita menos, porque no fundo acha que pode não vir mais. Quando você sabe, você se movimenta diferente. Você chega na conversa diferente. Você responde às oportunidades diferente. Passei um tempo entendendo por que algumas pessoas parecem ter um campo magnético em volta delas. Oportunidades que chegam, portas que abrem, soluções que aparecem na hora certa. Não é sorte. É o resultado de anos, às vezes conscientes, às vezes não, falando no idioma de quem recebe. Não do que vai receber um dia, do que recebe. Agora eu vou te dizer algo que vai parecer contraditório. Você não precisa acreditar totalmente para começar. Você só precisa estar disposta a falar diferente. Mesmo com dúvida, mesmo com medo, mesmo quando a conta do banco não confirma o que você está dizendo, porque a linguagem muda o campo, e o campo muda a realidade, não amanhã, não instantaneamente, mas de um jeito que é irreversível quando você não para. Escreve nos comentários. Qual frase você já repetiu e falou para você mesmo tantas vezes sobre dinheiro, sobre o que você merece, sobre sua vida, que virou verdade sem você perceber? Pode ser uma frase sua, pode ser uma que você herdou. Eu quero ler, porque nomear em voz alta já começa a desfazer. Tem uma coisa que ninguém te fala sobre receber. Para receber, você precisa ter espaço. E espaço não se cria com força, se cria com limpeza. Eu fui entendendo isso aos poucos, tentando construir coisas novas em cima de um chão que não estava preparado. Tentando atrair uma vida diferente carregando mágoas que tinham anos, medos que tinham décadas, padrões que tinham histórias inteiras de família acumuladas em camadas. Não funcionava. Não por falta de fé, não por falta de esforço.
A casa estava cheia. E o novo não cabe onde não há espaço. O que eu aprendi, e que mudou a forma como eu caminho, é que a limpeza espiritual não é um evento. É um processo, diário, com direção, com intenção. É acordar e escolher soltar o que ontem ainda estava preso. É reconhecer o ressentimento que você carrega de alguém e entender que ele não te protege. Ele te prende. É olhar para as crenças que você herdou sobre dinheiro, sobre merecer, sobre quem você é e decidir conscientemente não deixá-las operar mais como lei. Isso não acontece de uma vez. Acontece em 90 dias de prática diária, se você tiver um caminho para seguir. Foi por isso que o Visualização Profética existe. São 90 dias de orações e orientações diárias, não para você estudar, mas para você praticar. Um dia de cada vez, com as palavras certas, para os momentos em que as suas próprias palavras faltam. Para retirar traumas que você nem sabe que carrega. Para desfazer crenças que operam por baixo da sua consciência. Para soltar mágoas que estão ocupando espaço que deveria ser de abundância. E para começar a visualizar, de um jeito concreto, guiado, profético, a vida que você sabe que pode ter. Não é teoria, é uma prática, dia por dia, com direção. Se você sente que é hora de limpar antes de construir, o link está na descrição. Você vai entender quando chegar lá. Mas o que eu quero que você leve desse bloco antes de avançarmos é isso. Você não consegue construir sobre um chão com rachaduras. E a rachadura mais comum que eu encontro nas pessoas que vivem num ciclo de insuficiência não é falta de inteligência, não é falta de esforço, não é azar. É uma ferida velha que nunca foi tratada, que ficou lá, operando em silêncio, determinando o que você acha que é possível para você. E uma ferida que não foi tratada não some, ela dirige. A terceira chave é a mais contraintuitiva de todas, e é a que separa quem atravessa de quem desiste. Em Hebreus 11:1 tem uma definição que parece paradoxal. A fé é a certeza do que se espera, a convicção do que ainda não se vê, certeza do que ainda não chegou, convicção do que os olhos ainda não confirmaram. Isso não é negação da realidade, é uma postura diante dela. A terceira chave é a visão. Ver internamente antes de existir externamente. Sentir como se já fosse real antes de ser real. Não como fantasia, como prática deliberada. A razão pela qual isso funciona não é mística, é mecânica. Quando você visualiza algo com detalhe e emoção, o seu sistema nervoso não distingue completamente entre o que você está imaginando e o que está acontecendo. Ele responde. Ele prepara. Ele começa a orientar suas percepções na direção daquilo. Você começa a enxergar oportunidades que antes passavam invisíveis. Você começa a tomar decisões que antes pareciam fora do seu alcance. Você começa a agir como alguém que já recebeu, e a realidade responde a quem age, não a quem espera. Eu preciso ser honesta sobre uma coisa aqui. Isso não é fácil quando a vida está difícil, quando a dívida está grande, quando o empréstimo não saiu, quando a poupança foi toda para um imprevisto, quando o mês tem mais dias do que dinheiro. Nesses momentos, visualizar uma vida abundante parece quase ofensivo. Mas é exatamente nesses momentos que a terceira chave é mais necessária. Porque se você só consegue ver o que está diante dos seus olhos, você só vai reproduzir o que está diante dos seus olhos. A ruptura começa quando você consegue sustentar internamente uma realidade diferente, enquanto ainda está atravessando a atual. Isso é o que Mateus 16:19 descreve como ligar no céu, estabelecer no campo invisível o que você quer ver manifestado no campo visível. A ordem é essa. Sempre foi essa. Hoje, quando você fecha os olhos e pensa na vida que quer ter daqui a 1 ano, como você se imagina? O que é diferente? Compartilhe com todos. Você percebeu que as 3 chaves seguem uma ordem? Não é aleatório. Primeiro você nomeia o que está ligado errado. A primeira chave te dá clareza.
Ela te tira do lugar de vítima das circunstâncias e te coloca no lugar de quem tem autoridade sobre o que opera internamente. Sem a primeira chave, você fica tentando mudar o mundo de fora enquanto o de dentro continua operando contra você. Depois você muda a linguagem. A segunda chave te dá direção. Ela aponta para onde o campo vai se reorganizar, porque você não pode construir uma realidade nova com a linguagem da realidade velha. E então vem a visão. A terceira chave te dá combustível. Ela é o que sustenta a travessia quando o caminho ainda não se revelou completamente. Porque toda a travessia tem um trecho no escuro, e é no trecho no escuro que a maioria para. Quando as três trabalham juntas, acontece algo que eu só consigo descrever como alinhamento. Não é que os problemas somem, é que você muda de relação com eles. A dívida continua sendo dívida, mas você não se identifica mais com ela como destino. A conta do banco continua mostrando um número, mas esse número não determina mais o que você sente que pode se tornar. As dificuldades ainda chegam, mas você responde a elas de um lugar diferente, mais firme, mais centrada, mais capaz de enxergar saídas que antes eram invisíveis. Isso é o que Mateus 16:19 oferece. Não uma fórmula mágica, uma autoridade, uma responsabilidade até. Porque quando você entende que o que está ligado na terra opera no céu, você para de esperar que o céu mude algo que você ainda não desligou na terra. E essa percepção muda tudo, não da noite para o dia, mas de um jeito que, quando você olha para trás daqui a 6 meses, não vai acreditar que estava onde estava. Se inscreve no canal, porque esse tipo de conversa é o que acontece aqui todo dia. Não motivação, não coach. Conversa real, com profundidade real. Tem algo que eu sempre me pergunto quando termino de gravar um vídeo como esse. Para quem é que essa informação chegou hoje? Quem estava aqui, ouvindo, e sentiu algo se mover? Não um arrepio de motivação que passa em 10 minutos. Algo mais quieto, mais fundo. Como quando você lê uma frase e precisa parar porque ela acertou em algum lugar que você não sabia que estava exposto. Mateus 16:19 foi escrito há mais de 2000 anos, e ele ainda está aqui, ainda funcionando, ainda esperando que alguém use o que está descrito nele, não como promessa para esperar, mas como instrução para executar. As 3 chaves sempre estiveram lá. Nomear o que está ligado errado, falar no idioma do que você quer construir, ver antes de existir. E eu preciso te dizer uma coisa que eu aprendi da forma mais difícil possível. O cofre divino não está fechado porque Deus não quer que você entre. Está fechado porque você perdeu as chaves. Ou porque alguém te convenceu, muito tempo atrás, que aquele cofre não era para você. Não era verdade então. E não é verdade agora. Você sabe o que fazer. Gratidão sempre a todos vocês.